especulação. A imagem que eu pedi está pronta aí, a imagem? Teve isso. Teve hoje, operação da Polícia Federal na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí, claro, em decorrência de tudo que vem acontecendo, o filho dele nos Estados Unidos, as sanções. E aí, ele disse que mandou para o filho 2 milhões de reais para se manter nos Estados Unidos. Então, a situação hoje é a seguinte. Boa parte do PL, grande parte, aliás, maior parte, se você considerar os bolsonaros radicais, assim, os mais ligados, bolsonaros do núcleo ali, eles são minoria no partido. Né? Então, a maioria do partido está apreensiva, preocupada, porque todos dizem que o filho dele está completamente alucinado. Né? Assim, uma pessoa que... Porque imagine a cena, viu? Você que está nos acompanhando. Imagine a seguinte cena. O presidente Lula, aí volta a dizer, se o presidente fosse Bolsonaro ou qualquer um, teria a mesma posição. O presidente Lula vai ao Supremo Tribunal Federal, enfim, tem uma reunião com o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do STF, e o ministro Alexandre de Moraes, e dizer, olha, ministro, estou vindo aqui para pedir para o senhor acabar com esse inquérito, pôr um fim, né, liberar todo mundo, anistia ampla, geral e restrita, né, porque o Bolsonaro é militar, tinha ódio a essa expressão, não tinha, tem ódio, anistia ampla, geral e restrita, que era a expressão usada pela população, né, porque era contra o regime militar, no momento da abertura política. Então, agora estou utilizando a mesma expressão, abertura ampla, geral e restrita. Mas não no sentido de liberar preso político, não. É no sentido de liberou geral. Libera todo mundo aí. Né? E você imagina isso funcionando no Brasil, isso funcionando na Inglaterra, isso funcionando na França. Isso não existe, independência dos poderes. Isso não cabe na cabeça de ninguém, um negócio desse. Aí começou-se a falar que, pelo caminho desenhado até agora, nesta novela, havia a possibilidade de fuga, né, do presidente Jair Bolsonaro, porque teve um episódio assim, cogitou-se claramente a possibilidade de Bolsonaro ir aos Estados Unidos, negociar essa questão das tarifas. Ele não é presidente da República, nem embaixador. Né? Então, ele poderia ir, tentar, enfim, mas não oficialmente em nome do Brasil. Aí hoje a Polícia Federal deflagrou uma operação que tem como um dos alvos o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares contra o ex-presidente. As medidas cautelares são medidas que substituem a prisão preventiva. Né? E ele não pode, ele tem que estar em casa de 7 às 7, 7 da noite às 7 da manhã, não pode nem chegar perto de uma embaixada, nem de embaixadores diplomatas. A Polícia Federal apreendeu 14 mil dólares. Está usando tornozeleira eletrônica, apreendeu lá 14 mil dólares, 8 mil reais, e um pendrive que está no banheiro. Pendrive no banheiro. Eles que não têm nem noção de quem é esse pendrive. Porque, tipo assim, tem um pendrive no meu banheiro, eu não sei de quem é, pô, preocupado. Mas vem cá, quem está colocando pendrive aqui? Ele também não pode ter contato com os demais réus investigados. Não pode também ter contato com os demais réus Enfim. Eu queria ouvir de vocês, começando com o João Magalhães. João, você acha que foi uma medida exagerada, assim, ou uma medida aceitável, cabível, diante do quadro que nós estamos enfrentando? Douglas, de fato, você resumiu, né, se é que é possível resumir não, é um negócio... os episódios políticos que a gente tem hoje no Brasil. Não dá para ficar... Não tem tédio para quem acompanha a cena política brasileira, o que é até lamentável pela natureza do que ocorre diariamente. Agora, no meu entendimento, de fato, o que tem ocorrido é um processo natural, né, no âmbito dessas investigações, e aí também é natural que você questione algumas decisões, que você questione a atuação do próprio Judiciário, do próprio STF, do ministro Alexandre de Moraes,
O bom é que, como a gente vive numa democracia, é completamente aceitável que qualquer pessoa faça uma análise e também faça seus comentários, os seus questionamentos também contra o judiciário. Agora, a minha avaliação sobre, principalmente a operação de hoje, eu acho que já era aguardada, já era esperada, né? Não é natural o que vem ocorrendo, e aí se a gente for pegar esse recorte, não estou nem falando lá do 8 de janeiro, não estou falando do julgamento de Jair Bolsonaro e também dos outros réus sobre a questão, né, de uma tentativa aí de golpe de Estado. Se a gente for pegar o recorte apenas do tarifaço de Donald Trump, até agora, a operação que ocorreu hoje, ela é absolutamente natural. A gente viu na prática uma atuação, né, e aí a gente centrando na figura de Eduardo Bolsonaro, uma atuação, por exemplo, de um parlamentar, de um deputado federal brasileiro, que vai aos Estados Unidos exatamente empreender esforços para prejudicar a soberania do país que ele representa. Eu me arrisco a dizer que em qualquer outro país, o próprio Eduardo Bolsonaro já estaria preso. É o que naturalmente poderia ocorrer. Então, e o que não faltam são evidências, discursos, né, entrevistas, a própria carta do presidente Donald Trump, deixando bem claro que o seu posicionamento enquanto presidente dos Estados Unidos para interferir na política econômica e no próprio judiciário brasileiro tem como pano de fundo também, né, essa questão relacionada às investigações contra Jair Bolsonaro. Então, acredito que a operação de hoje é absolutamente natural. É preciso que o ex-presidente Jair Bolsonaro responda, né, por todos os crimes ao qual ele é acusado. Acredito que o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, ninguém pode negar, uma inteligência e faz uma leitura enorme, uma leitura muito inteligente do cenário. Talvez por isso não optou pela prisão do ex-presidente, porque uma prisão poderia ser entendida, né, uma prisão preventiva poderia ser entendida como ilegal, como precipitada, poderia elevar uma tensão no cenário político, né, e por que não dizer atiçar uma militância bolsonarista que existe, é grande, todo mundo reconhece isso, mas do ponto de vista da operação de hoje, acho que é absolutamente natural. Não vejo, né, uma perseguição, é algo que realmente é da natureza do judiciário fazer isso e cabe, né, ao ex-presidente Jair Bolsonaro fazer a sua defesa. E quanto às acusações que ele responde, o que não faltam são evidências que, de fato, ele tem atuado. Se a gente pegar o recorte do tarifaço até agora, já dá para perceber inúmeros episódios em que houve, sem dúvida nenhuma, uma tentativa aí de obstrução de justiça, sem contar, claro, nos próprios ataques à soberania nacional. E o Eduardo Bolsonaro... Aí tem essa polêmica aí, Ezequiel, na Câmara, que é uma articulação para salvar o mandato do Eduardo Bolsonaro. Está ficando cada vez mais difícil alguém levantar a bandeira para defender, né? Até porque já sinaliza no próximo dia 20, próximo domingo, melhor dizendo, né? Esse prazo onde Eduardo Bolsonaro consegue aí esse licenciamento de 120 dias, ou seja, já está se findando os 4 meses de licença que ele tem direito como parlamentar. E aí, ressaltar então o trabalho do Superior Tribunal Federal, que observou que, de certa forma, Eduardo Bolsonaro e o próprio pai, Jair Bolsonaro, estariam de fato ali tentando interferir nas investigações por conta, então, dos atentados do dia 8 de janeiro e, claro, também, de certa forma, tentando ali pressionar a Suprema Corte a também dar mais brechas, né? Dar mais brechas nessa questão da análise por parte, então, dessas investigações contra o Jair Bolsonaro e, claro, seus familiares. E aí, por conta disso, foi uma medida, então, cautelar que o Supremo Tribunal Federal tomou através do ministro Alexandre de Moraes para que pudesse acontecer essa operação de hoje da Polícia Federal, a casa de Bolsonaro, onde foram apreendidos essa quantidade de dinheiro e, claro, outros materiais, no caso mesmo, aguardar, porque hoje o que a gente vem observando é que há, sim, certa interferência de Eduardo Bolsonaro, porque até mesmo foram divulgados ontem mesmo um vídeo que ele disse que porta-aviões seriam mais fáceis de estar no Brasil do que, de certa forma, outras medidas que fossem protocoladas aqui no aqui no Brasil em si. Então, de certa forma, é mesmo analisar, porque é uma situação bem alarmante
Nunca se observou tanto estreitamento, né? Ruptura ali, atrito político entre os Estados Unidos e o Brasil, tão tal. Ficou bem claro ontem nas falas contundentes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em pronunciamento nacional que o Brasil é um Estado soberano e que não vai aceitar de forma alguma ser ali taxado, coagido por outros estados, que, claro, fez ali duras críticas ao governo de Donald Trump. Então, realmente, aguardar o que vai acontecer desses desdobramentos, porque, é claro, são acusações gravíssimas e, a partir de agora, o ex-presidente Bolsonaro está sob tornozeleira eletrônica. Claro, vai continuar essas investigações, que aí aguardar realmente, de fato, que vai acontecer esses desdobramentos. Só para a gente fazer uma leitura internacional também do caso, Douglas, imagina a situação em que um deputado federal americano, por exemplo, se mudasse para a China e começasse a defender lá na China sanções econômicas contra os Estados Unidos. Pode ter certeza que era uma questão de prisão em algumas horas, né? Então, aqui no Brasil... Iam até mandar uma missão especial, sem ninguém notar, para trazer o... Exato. Então, é só para ficar claro a gravidade, vamos dizer assim, da natureza desse tipo de comportamento. Muitas vezes você pode até fazer uma leitura, achar que é normal, mas assim... Se referindo à questão da diplomacia e das relações internacionais, é só a gente fazer essa simples comparação. O que não faltam são exemplos, né? Inclusive o próprio Estados Unidos é um exemplo, né, de um país que defende a sua soberania acima de qualquer assunto, enquanto isso, aqui no Brasil, é permitido esses determinados ataques, partindo exatamente de quem deveria defender o país. Então, só para efeito de comparação, se a gente tivesse um deputado americano que fosse lá para a China e começasse a defender sanções econômicas aos Estados Unidos, pode ter certeza que ele seria até banido enquanto cidadão americano, ou não, para que cumprisse uma prisão e pagasse aí pelo crime, né, de traição. Olha, o presidente americano, infelizmente, tenho certeza, se fizer hoje uma pesquisa, muitos que votaram nele se arrependeram de ter votado. Hoje, a base dele, assim, a base, é mais ou menos a base do Bolsonaro, assim, né? Mas se arrependeram, porque, por exemplo, ele disse, olha, na campanha, eu não vou, no meu governo, se eu for eleito, os Estados Unidos não vão entrar em disputa militar que não seja consequência de uma agressão direta. Ele entrou no bombardeio ao Irã. Descumpriu, gerou uma manifestação. E o que ele tem feito, quer dizer, cortar verba de universidade, expulsar estrangeiro do país, que estudam nas universidades americanas, Stanford, Harvard, estrangeiros que colaboram com produção científica, produção de conhecimento com os Estados Unidos. Essa questão do PIX, todo mundo sabe. E eu já disse aqui que ele... a estratégia eu vou esticar a corda para quando eu sentar à mesa de negociação, eu sento com desvantagem, com vantagem para os Estados Unidos. E tem um detalhe, o Brasil já enviou 2 cartas, porque eles mandaram essa carta e pediram propostas do Brasil. O Brasil já enviou 2 cartas para os Estados Unidos com uma série de propostas para iniciar o processo de negociação e não teve resposta até agora. Mas não tem nada, absolutamente nada. Se você pegar a quantidade de sandice, a quantidade de, de insanidades que esse presidente americano enviou para o Brasil, não tem uma que você diga assim, não, essa aqui tem razão, essa aqui... Quer dizer, quem é? O que é que os Estados Unidos têm a ver? Se o Brasil... Não aconteceu, mas se o Brasil afrouxou ou não afrouxou o combate à corrupção, isso é um problema interna corporis, meu amigo. Problema do Brasil. O Haiti é um dos países mais corruptos do mundo. Lá estou preocupado com o Haiti. Se tem mais ou menos corrupção no Haiti. Entendeu? Aí... Ou com a democracia na Arábia, né? A democracia na Arábia, porque ele recebeu avião aí de presente, 400 milhões e tal. Entendeu? Então, assim, é uma situação totalmente... nem com a China chegou a esse ponto. A guerra ele abriu antes. Então, o Brasil não tem, obviamente, o poderio da China. Mas, essas medidas afetam as empresas americanas tanto quanto afetam as brasileiras. Mas cadê até agora essa manifestação dos empresários americanos? O que está faltando para as pessoas atingidas por esse homem se levantarem? Cadê os democratas que não fazem nada e não dizem nada no Congresso americano? Não fazem uma posição. Foi o presidente da Câmara, ou foi do Senado, que é republicano, que reclamou dessa postura
do presidente americano. Entendeu? Então... A gente tem hoje, Douglas, me permita... Só para terminar aqui, João, é o seguinte. Tudo que o Eduardo Bolsonaro fez foi colocar a tornozeleira eletrônica na perna do pai dele. Sim. O que ele fez foi agravar a situação. Não, vamos lá, porque a gente ouvindo os especialistas nacionais, assim, os mais... Eles dizem o seguinte, ó, o objetivo inicial era sanção contra o Alexandre de Moraes. Só que o Trump arrebentou a tampa, e aí... Então, assim, é melhor calar a boca agora do que piorar a situação ainda mais. Então ficou sem controle. Tem uma perspectiva que eu acho que não foi muito bem analisada pelo clã Bolsonaro. O presidente dos Estados Unidos coloca em primeiro lugar os interesses dos Estados Unidos. Sinceramente, eu acredito que ele usa essa questão de Bolsonaro para atacar o que realmente ele entende que deve ser atacado. E aí a gente está falando... Eu tenho cuidado para resolver. Eu quero resolver com o Brasil essas questões. Vou aproveitar isso aqui para poder... E vou colocar nessa discussão. Mas a gente sabe que aí tem uma discussão que envolve, claro, a política internacional, principalmente relacionada à atuação do BRICS, que de uma certa forma procura se fortalecer e uma independência maior dos Estados Unidos. E, claro, entra a influência da China também nesse mercado. O próprio interesse, né, das big techs, das grandes empresas de tecnologias americanas que são contrárias a uma regulamentação do mercado digital aqui no Brasil. Bom lembrar que são empresas que são americanas e que têm um mercado enorme no Brasil quando se trata de big techs. E uma prova é exatamente a questão do cartão de crédito. O ataque ao Pix é exatamente porque o Pix retira recursos de empresas americanas, como a Visa e Mastercard, que dominam o mercado. Então você tem, de fato, na visão do presidente americano, o Brasil, que tem prejudicado a atuação de empresas americanas, e aí você pega como que não argumento... prejudica. Não tem prejuízo. Você pega o argumento de que eu vou defender Jair Bolsonaro, porque a democracia está sendo lá prejudicada, mas, na verdade, o que ele quer é defender questões americanas. Para encerrar essa questão, eu não tenho dúvidas de que, se for preciso... Rapidinho, se for preciso que o presidente americano tome uma decisão contra Jair Bolsonaro para defender as empresas americanas, ele não vai pensar em um minuto, porque é da natureza do americano pensar primeiro nos interesses americanos, e eles não estão errados. O problema é nosso aqui, brasileiro, que fica defendendo interesses lá de fora. Agora, essa questão de proibir comércio com a Rússia. A Europa inteira compra gás e petróleo da Rússia. Vai punir a Europa inteira? Então é uma questão a se pensar.